Aí era na semana passada, aí o advogado do prefeito não havia sido notificado, ficou para essa semana. São incidentes que eu acho perturbadores, né? Não sei se é o entendimento dos colegas, como Vossa Excelência disse, o plenário é soberano, espera a manifestação da liderança do governo, mas realmente a gente vai tendo uma série de momentos extravagantes. Entendo que no referido decreto não consta fatiamento. Porém, o fatiamento, nesse momento, ele é benéfico ao prefeito. Por quê? Está arquivando uma denúncia a qual a própria comissão entendeu-se que até 6 de janeiro não há necessidade. Agora, a segunda denúncia que continua, então, até por uma questão de bom senso, o meu caro vereador Adermes Marinho, deixa seguir as duas investigações. Seguir em termos, porque na verdade uma investigação já foi feito, pediu um arquivamento porque não constatou que por esse motivo o prefeito não terá que sofrer uma punição de uma eventual cassação. Eu vou... Pois não, Excelência. Com abuso de vossa paciência, Fique à vontade, Excelência. Eu vou dizer o seguinte, por exemplo, é o que eu digo, e depois vai ficar cada vez mais complicada essa questão dessa comissão. Por exemplo, num das manifestações da Casa, acerca de um dos argumentos da defesa, de a não notificação prévia ou a não presença do advogado de defesa do excelentíssimo senhor prefeito no momento do oferecimento da denúncia, o argumento do jurídico da Casa foi de que o direito não socorre quem dorme, né? É um brocardo jurídico consagrado. Eu vou dizer o seguinte, por analogia, nós vamos usar o mesmo agora para anular eventuais acréscimos de testemunha. Que testemunha vai ser ouvida então? Porque se o direito não socorre quem dorme, não socorre nenhum que dormiu, né? Se o denunciante não arrola testemunhas, como é que elas serão arroladas em momento futuro? Como elas serão arroladas em momento futuro? Então, é esse tipo de coisa que eu me pergunto como é que processualmente a Câmara vai resolver, Excelência. Mas, obrigado. Requerimento verbal, presidente. Tem a palavra o vice-líder. Presidente, eu entendo que por se tratar de uma única denúncia, realmente não cabe esse fatiamento. Eu estou vendo aí uma iniciativa que não tem procedência. Então, eu gostaria, inclusive, de estar solicitando aos vereadores que a gente votasse o arquivamento da denúncia como um todo. Até porque a denúncia ela foi feita de uma maneira só, né? Eu acho que até repete o que a gente viu lá em Brasília, né? Junto com o Temer tinha lá 2 ministros e alguém falou de fazer o fatiamento, não coube fatiamento, né? A questão do ambulante está resolvida e a questão do uso da praça, nós vimos aí um interesse público que também não se justifica, não procede. Então, eu requeiro de Vossa Excelência que nós votemos a denúncia como um todo. Entendi, por analogia do que aconteceu no STF, né? Eu vou colocar em votação o vice-líder do governo defende que a partir do momento que a gente arquivar a denúncia, a primeira denúncia, estará arquivando a segunda, correto? Tá. Só que eu coloquei em votação e foi feito o requerimento para arquivar a parte dos ambulantes. Depois, se há um imbróglio jurídico, aí a justiça vai decidir. Tá? Se nós entendermos, arquivou parcial ou arquivou parcial, bom, o Denilson, que é advogado do prefeito, está aí, bom, agora abriu uma brecha para nós entrar na justiça para arquivar todo o processo, porque o artigo 201 do ano de 67 não fala em fatiamento, é uma brecha. E advogados procuram as brechas da lei para se defender, isso é natural. Porém, se o plenário falar não ao arquivamento, vai continuar as 2 denúncias na comissão processante. Repito mais uma vez, denúncia essa que a primeira denúncia para os membros da CP morreu, acabou, não se discute mais a questão dos ambulantes.
discute a questão do favorecimento de uma construtora. Então, quem for a favor do arquivamento, vota sim. Quem for contrário, vota não. O que o plenário decidir? O meu voto é voto de Minerva. Eu nem acompanho, como falei, eu não estive em nenhuma reunião da CP, nenhuma, e não irei. Agora, as oitivas, as testemunhas que vão ser roladas da defesa ou da acusação, a posteriori, no caso da denúncia desse eventual favorecimento, será discutida à parte. Então, cabe ao plenário decidir. Tem a palavra o plenário, depois tem a palavra o vereador Nilei de Souza. Presidente, pelo que eu entendi, como que no início da sessão você colocou pela votação do arquivamento da primeira denúncia, que é dos camelôs, então, se nós for votarmos o que você colocou na votação, nós vamos estar atendendo o que você colocou, se nós votar por arquivamento, né? Automaticamente vai continuar o outro em evidência, o que é da parte da praça. Eu acho que nós precisávamos, como o nosso interesse já é arquivar os dois, eu queria saber de você como que nós faremos na votação para arquivar os dois, porque se você colocou um só para que a gente votasse, automaticamente, se o plenário quer votar para arquivar os dois, eu quero saber como que vamos proceder nesse sentido. E por, excelência, peço a palavra, por analogia também a outros ritos processuais, quando o plenário, que é soberano, discorda de um parecer, derruba, né? Derruba e prossegue. Nesse caso, não poderia haver derrubada do parecer majoritário da comissão e aprovação do parecer do terceiro membro, do arrozinho? Não seria uma fórmula processual válida? Ele é terceiro membro, ele só vota, ele não dá parecer, excelência. Na comissão processante, então, ele apresentou um relatório separado. Mas o relatório dele perdeu por 2-1. Na democracia, o perdedor se curva ao ganhador. Mas quando o parecer é derrubado, né, nós já vimos inclusive esse ano de derrubada de parecer e aprovação de segundo parecer. A minha pergunta, exatamente porque não estamos seguindo stricto sensu o rito de 67. Então, é esse o perigo do direito. Quando começa a inovar, inova demais, né? Como nós estamos inovando aqui no fatiamento, a minha pergunta é, não caberia a derrubada de um parecer e aprovação de um parecer do terceiro membro? Apenas em questão de ordem. Nesse decreto 201, eu não encontrei nada nesse sentido, porque veja bem, como são 3 membros, se 2 votaram pelo prosseguimento da denúncia ou pelo arquivamento, o terceiro é voto vencido, como tem no Majari, né, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações, são 3 membros. Tem um relator, eu sigo o voto do relator, eu não discordo do relator, 2-1 perdeu. Então, agora é o seguinte, o vereador Nilei disse para mim que eu coloquei parcial. Eu estou colocando em votação aquilo que chegou a mim, através da comissão. Não sou eu que escolho se vai ser as 2 denúncias ou vai ser uma. Foi a comissão processante que protocolou um pedido de requerimento desse arquivamento da primeira denúncia. Então, eu tenho que colocar. Agora, se tivesse 2 denúncias, colocaria. Então, não sou eu que eu estou colocando em votação, mas não fui eu que fiz o requerimento. O requerimento parte da comissão processante. Nesse caso, eu entendo o seguinte: se a Câmara falar não ao arquivamento, vai seguir as 2 denúncias. Se a Câmara falar sim ao arquivamento, a dos fiscais, ela é arquivada e a outra denúncia, ela prossegue. Nesse impasse depois, aí é o judiciário. A defesa do prefeito vai entrar alegando que houve fatiamento com o artigo 201, o decreto 201 do ano de 1967, ele não prevê isso em todos os seus parágrafos, incisos, etc. Então, cabe aí depois a defesa do prefeito argumentar isso junto ao judiciário. Pois não, excelência. O requerimento que eu fiz para que nós votemos, vamos falar em 2 denúncias, quando na verdade é só uma, né? Não, excelência, é 2.
Então, mas o autor não protocolou como duas, ele protocolou como uma denúncia, não é isso? Pelo menos o entendimento que nós temos é que é uma. Quando eu faço o requerimento para que a gente vote, então, as duas, entre aspas, pelo arquivamento, Vossa Excelência não teria que colocar em votação o requerimento do vereador Adermes Marini é pelo fatiamento. Eu faço um requerimento para que a gente vote o arquivamento, vamos das duas denúncias. Vossa Excelência não pode colocar em votação o meu requerimento para que os dois sejam arquivados? Veja bem, quantas denúncias o cidadão Marcelo Teixeira fez? Vossa Excelência lembra? Eu entendo que uma denúncia. Qual que ela fez, a denúncia? A denúncia dos ambulantes e a denúncia da utilização da Vossa praça. Excelência falou, a denúncia dos ambulantes e a. Então, e a. Uma, duas. Concorda? Ó, eu estou denunciando os ambulantes. Não, estou denunciando os ambulantes e a construtora. Eu estou fazendo duas denúncias. Eu estou fazendo duas acusações. E a. É a denúncia dos ambulantes e a denúncia dos ambulantes. Então, é muito claro. Excelência. Aí não está no singular, está o plural. Excelência, com todo respeito, são duas infrações numa única denúncia. Sim. Ele poderia ter elencado, mas o documento jurídico é uno. É uno. Tanto que eu lembro que no acolhimento e na criação da comissão processante nesse plenário, nós votamos uma vez. Vossa Excelência não colocou em votação em dois momentos. E é isso que eu digo, eu tenho dito isso não agora, eu tenho dito isso há semanas, publicamente aqui no plenário, na tribuna. Até lamentei na semana passada a ausência de boa parte da mesa diretora no momento que eu expunha meu argumento, dizendo, olha, no acolhimento não houve divisão, não houve fatiamento no acolhimento. Nós não votamos, vamos acolher A e vamos rejeitar B. Nós acolhemos um documento que apontava duas infrações da prefeitura, né? Do prefeito, aliás. Nesse instante, nós particionamos isso para votar. Eu entendo que é um único documento com duas infrações. Por essa razão, inclusive, que de forma análoga, na comissão processante, enfrentada por essa Câmara por ocasião do governo Alexandre Ferreira, no momento da votação final, foram feitas várias votações, porque também eram muitas infrações em cada uma das denúncias. Se eu não estiver me enganado, na denúncia do ex-prefeito AAF, foram feitas 4 pessoas diferentes. 3 pessoas diferentes. Então foram acatadas 3 denúncias. E essa foi feita 2 para o mesmo cidadão. Mas, para mim, Excelência, agora eu estou vendo assim, quem não deve, não teme, não treme. O governo está muito preocupado, Excelência. Ele tem número para uma eventual cassação, ele não ser cassado, tem número, nós sabemos disso. Se você não quer esconder uma denúncia, é porque está devendo. Só tem que ser isso. Vossa Excelência é muito inteligente, sabe disso. Excelência, com todo o respeito que Vossa Excelência merece de todos nós. Todos nós. Não é verdade essa premissa que o senhor coloca, porque o desgaste é inevitável. Está aqui quem enfrentou um esse ano. Depois, quando sai a negativa do Ministério Público, não há pedido de desculpa. Não há como reverter o protesto covarde que eu sofri aqui, em abril. Por uma acusação leviana, infundada, hipócrita e canalha. Eu não tenho como voltar naquele momento lá. Não tenho como voltar ao sofrimento da minha família. Não tenho como voltar atrás. E eu sou absolutamente inocente, comprovado pelo arquivamento da denúncia pelo Ministério Público e pelo Conselho Superior do Ministério Público. Ninguém que esteve aqui me xingando, ninguém ligou para mim e disse, Júnior, nós estávamos equivocados. Vereador, foi um equívoco. Então, o desgaste é inevitável. É por isso, inclusive, Excelência, que do ponto de vista processual, o direito protege o cidadão da denúncia leviana. Porque senão, Vossa Excelência já imaginou? Começa a pipocar aqui 30, contra um governo qualquer, não esse, contra um governo qualquer. 30 denúncias. O presidente, mal-humorado por alguma razão, por exemplo, não Vossa Excelência, um outro presidente, começa a abrir. Os incidentes que vão se criar para qualquer governo são inúmeros. Por isso é que há ritos para acolher a denúncia. Né? Há ritos para acolher a denúncia. E nós estamos discutindo nesse instante, eu lembro, quem trouxe a inovação não é a base governista. Quem fatiou não foi a base governista. Quem está inovando no rito processual não é a base governista. Apenas para
registrar isso. Eu estou discutindo aqui uma questão que eu já trouxe na outra semana. E já digo para Vossa Excelência, no meu caso, em prevalecendo o entendimento de Vossa Excelência, eu vou me abster. Porque uma coisa não remete à outra, vide bem. Colocando aqui para Vossa Excelência. Vossa Excelência diz, se a base governista não quer o arquivamento de uma, não. Mas o não arquivamento de uma, como lembrou o pastor, significa o prosseguimento das duas. Mas na verdade o meu entendimento é que as duas estão incorretas, né? Por essa razão eu vou me abster, por considerar esse rito equivocado, do princípio ao fim. Presidente, só para acrescentar dentro do que Vossa Excelência acabou de colocar, o prefeito Gilson de Souza está absolutamente tranquilo. Só a base que está perturbada. Não, nem a base. Eu acho que o vereador Correia Neves colocou muito bem. É uma questão de desgaste desnecessário, né? Existe um TAC com o Ministério Público. O projeto que regulamenta a questão dos fiscais já está nessa casa, né? Já está sendo apreciado pelas comissões, pelo departamento jurídico. Não há absolutamente nenhuma preocupação, nem do prefeito Gilson de Souza e nem nosso. O que a gente quer é o que o vereador acabou de colocar. É um desgaste absolutamente desnecessário, né? Então eu não vejo motivo para que haja esse fatiamento e nem prosseguimento de nada. O prefeito está dentro das suas atribuições legais. Se não tivesse, nós seríamos os primeiros a estar defendendo uma posição contrária. Não há nenhuma preocupação. O prefeito está absolutamente tranquilo, trabalhando muito, cuidando da nossa cidade e fazendo aquilo que precisa ser feito, presidente. O vereador Correia Neves Júnior falou a respeito daquele impasse que houve da venda eventual venda da faculdade. Eu sofri isso, Excelência. Esse é o ônus que nós, homens públicos, sofremos. Me lembro que era vereadora junto comigo, do meu partido, a doutora Graciela, e encheu a antiga Câmara, alunos da Unesp, porque eu falei que era forrasteiros. Apanhei bastante. Faz parte. Vossa Excelência, já daria a palavra. Vossa Excelência vai lembrar num caso em que a radiodifusora, que é de sua propriedade, bateu demais nesse presidente. Na questão da votação do aumento do servidor. Lembra disso, Excelência? Eu votei numa vez só, falaré duas. Vossa Excelência, Vossa Excelência. Vou dar a palavra. Aí, pau no Marco Garcia. Apanhei. Foi para a Justiça falou que a votação que o presidente pôs estava certa. Foi em segunda instância, a votação que o presidente fez estava certa. Quando que se retratou? Quando que chamou o presidente para falar? Senhor presidente, já está certo. Quando que Vossa Excelência falou como radialista? Jamais. Esse é o ônus de quem carrega o cargo eletivo. Mas eu não me curvo a nada. Vossa Excelência, está vendo como que é? Sentiu na pele, Excelência? Não. Sentiu, né? Não? Então por que reclamaste? Porque Vossa Excelência tem algum problema para entender analogias. Tem algum problema para entender A justiça deu ganho, nós ganhamos. Eu não estou eu dizendo fui isso. vencedor, eu votei certo, fiz a votação certa. Vossa e a justiça Excelência entendeu. Trouxe para cá todos os servidores. Fizeram a cruz com o Marco Garcia. Estou aqui. Eu ressuscitei? Não. Eu conheço bem o mato que eu estou lenhando, Excelência. Eu não digo que Vossa Excelência não conhece o mato que está lenhando. Eu digo que Vossa Excelência confunde a crítica necessária e válida e o enfrentamento que tem que ser feito pelos homens públicos. Aliás, eu queria, Vossa Excelência, o vereador Adermes, quer compartilhar alguma coisa? Porque fica ali. Compartilhe publicamente, por favor. Agora, Vossa Excelência, você não. Eu trato por Vossa Excelência, eu exijo o mesmo tratamento de Vossa Excelência. Presidente. Eu queria dizer a Vossa Excelência, Questão de ordem, ao presidente. Questão de ordem, por gentileza. Pois não. O assunto está desviando para um lado e para outro e está ficando para o lado pessoal. Essa casa aqui vai ter que votar ou arquivamento, ou processo, ou o que for. Mas vamos, por favor, seguir a linha de raciocínio do que vai ser votado agora pela manhã. Por gentileza. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Excelência. Posso concluir? Pode concluir. Por favor. Vossa Excelência, e tem voltado muito a esse ponto, minha atuação jornalística, ou no rádio ou no jornal, eu faço questão de dizer. Uma coisa é criticar uma coisa que o homem público fez, e aí você pode concordar ou discordar. A diferença em relação a alguns episódios, e eu lembro de abril, é que eu não fiz. Essa é a questão fundamental. Criou-se um factoide do nada. Essa, Excelência, é o que eu peço à luz da razão, que eu sei que subsiste no senhor. Eu sei que subsiste no senhor. É isso que eu digo. Eu não fui criticado por uma coisa que eu fiz.
Eu estou pronto para me explicar, argumentar, defender e aguentar o escrutínio público por qualquer coisa que eu tenha feito. É isso, Excelência, é essa a diferença fundamental. Naquele ponto, e é por isso que eu digo, eu jamais me desculparia e nem gostaria que ninguém se desculpasse por um juízo de valor, por uma opinião, por um jeito de ver as coisas. É legítimo que cada um de nós tenhamos isso. É legítimo que nós expressemos isso, e é por isso que nós temos garantias constitucionais. O que eu digo, Excelência, é que houve ali uma leviandade, uma acusação infundada, uma ilação sobre uma reunião que jamais houve, uma negociação que não existia. Essa é a questão fundamental. E aí é que está a injustiça, não na crítica. A injustiça está em atribuir um fato que nunca existiu, Excelência. Excelência, o que eu quis te dizer é quando uma pessoa está numa posição de oposição e outra de situação. Veja bem, se vier as contas aprovadas do Alexandre Ferreira pelo Tribunal de Contas, quem vai se retratar de tudo que falou, se o tribunal entendeu que não teve? Então isso faz parte de um processo democrático. Por exemplo, ontem eu estava assistindo sobre Bolsonaro, ele não está envolvido na ação penal 470 do mensalão, a imprensa chincalha ele, mas não falou. Então, mas é isso, a política é essa, nós defendemos aquele momento que nós estamos em determinada trincheira. O Renan Calheiros até ontem era defensor do Temer até debaixo d'água, mudou-se para defender Lula. Eu votei no Aécio e quero ver o Aécio preso. Eu não tenho bandido de estimação. Então, na verdade é isso, Excelência, nós falamos, naquele momento, volto a dizer, a Câmara votou certo, mas em nenhum momento eu ouvi dizendo assim, ó, o presidente Marco Garcia, apesar da greve dos servidores, mas o presidente fez o correto, porque quem falou foi a Justiça, em primeira e segunda instância, tanto é que o sindicato perdeu, mas ninguém falou, ficou eu com o servidor, que veio aqui, entre vários nomes, com a cruzinha com o meu nome, eu estava aqui, Marco Garcia, isso não me assusta, e não me assusta, Excelência, eu tenho 5 mandatos, vários vereadores que teve o primeiro, terá uma sequência de outros mandatos. Mas a minha posição, não sei se ela é polêmica, ela é verdadeira. Talvez seja polêmico para uns. Mas então, fui líder de prefeito, já defendi prefeito, eu era o fiel da balança no tempo do PT, votei aumento de PTU, perdi uma eleição sendo um dos mais votados, depois o Nirei perdeu outro sendo um dos mais votados. Então o ganhar e perder faz parte. Agora, infelizmente, nós carregamos... Vossa Excelência sentiu também no caso do Copacabana. Foi injusto, porque Vossa Excelência abraçou a causa. Vossa Excelência, e nós estamos vendo pela rede social que está batendo na Câmara e nós não temos culpas. O que Vossa Excelência fez com o pessoal? Só ajudou, não foi? E não apanhou? Desnecessário. Mas essa, Excelência, e só para encerrar, porque eu acho que eu concordo com o colega Tony Hill, nós temos uma questão central para discutir, esse é o ponto. Vossa Excelência jamais me viu insurgir contra as críticas do Copacabana. Eu entendo o drama daquelas mulheres. Eu entendo o drama daquelas mulheres e digo, elas estão criticando um fato que existe, não foi entregue ainda. É isso que eu quero que Vossa Excelência entenda. Eu gostaria que ficaria um pouco menos intranquilo se Vossa Excelência entendesse. Quando eu comparo com abril, não é porque é governo ou oposição, porque sou eu, Vossa Excelência. Quando há aquilo que não é uma crítica, mas e eu já falei aqui, houve contra outros colegas em outros momentos esse ano, eu jamais compactuei. Fosse ele de oposição, situação, meu amigo, ou pessoa com quem eu não tenho relação. Não pode inventar que determinado vereador faz isso ou aquilo, ou determinado político, ou determinado deputado, e não apresentar evidências e a gente reverberar. Isso é um equívoco. É isso que eu digo. Ali, em abril, havia uma mentira. Houve uma imputação de crime. Eu não me lembro ter visto nada pelo portal do GCN, pelo Comércio da Franca, não postou nada. Sobre grupo chinês, venda de faculdade, absolutamente nada. Nada. Não, porque eu não me lembro ter visto nada. Sobre grupo chinês e venda de faculdade, absolutamente nada. Nunca houve nada disso. Sobre grupo chinês e venda de faculdade, nada. Não, sobre venda de faculdade, nada. Absolutamente nada. Não, porque eu não me lembro, não ter visto nada sobre no jornal. Venda de faculdade, nada. Agora, a partir dali, é isso que eu digo. E eu tentava, não nem há no portal GCN não postou nada disso. Sobre venda de faculdade, nada. Não, porque sobre eu não lembro ter visto. Nada. Sobre venda de faculdade, nada. Né? Agora, eu repito aqui, é importante dizer, o que havia ali não é a crítica válida, necessária e
presente na vida pública. O que havia era uma tentativa de achincalhar com base numa mentira. É isso que eu coloco para Vossa Excelência. Presidente. Obrigado, Excelência. Pois não, Essa palavra, presidente. Não, Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, senhor que é uma... Vossa Excelência, que é uma pessoa bem empoderada, eu gostaria de solicitar aí que fosse atendido o requerimento do pastor Otávio, mesmo porque seria o mais justo. Porque se o plenário achar que deve continuar a investigação, continua com os dois. E se achar que deve arquivar, arquiva-se os dois. Então, eu gostaria que fosse atendido o pedido do pastor Otávio do requerimento. Meu caro vereador Nirley de Souza, não sou eu que faço o rito, é o decreto. Agora, a comissão encaminhou esse pedido. Então, os vereadores, se votarem pelo sim, está arquivando parcial, porque foi o que veio da comissão processante. Eu não posso colocar as duas, porque não existe o pedido de arquivamento de duas denúncias. Agora, o vereador Correia Neves disse que vai se abster. Aí, Excelência, eu invoco o artigo 186, o vereador presente em sessão não poderá se excusar de votar, devendo excepcionalmente abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, que vincula a questão analisada sob pena de nulidade da votação. Ok? Atenção técnica para votação. O sim está arquivando parcial, o não vai continuar as denúncias. Eu entendo assim. Eu não posso mudar em função do que foi apresentado pela comissão. Certo, vereador Nirley? Porque, por mim, vocês pedem arquivamento da primeira denúncia. Depois do arquivamento da segunda, eu colocaria em votação. Atenção técnica para a votação. Está em processo de votação? Está em processo de votação. Presidente. Pois não, Excelência. O senhor já colocou em votação, mas... Atenção, o servidor Gabriel, começa novamente. Presidente, seria a configuração do painel, porque nós não temos como ver lá. Tá. É porque está com problema o painel aí. Na minha frente aparece o painel com o nome e com os votos, lá não. É só para o senhor, porque para nós não... Oi. À direita do painel central e à esquerda do painel central vai aparecer Presidente, os votos. Pois não, um minutinho só. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência que o requerimento do pastor Otávio fosse submetido ao plenário, que não foi. Que toda vez que o vereador faz um requerimento, ele tem que ser apreciado, e ele não foi submetido ao plenário. Eu gostaria que fosse atendido esse lado. Mas não prevê no artigo 201, Excelência? Mas, então eu vou pedir o 13º dos vereadores, vocês estão de acordo? Não consta, tem coisa que não... É uma questão de bom senso, ele pede um... Não, Excelência, mas peraí, ele está pedindo discussão para arquivar as duas denúncias, mas só a comissão processante pediu de uma. Como é que ele vai colocar de duas? Não tem como eu colocar isso em votação. Presidente, como há muita dúvida, então eu gostaria que essa sessão
esse projeto, essa votação fosse adiada por 2 sessões. Não prevê, excelência. Atenção técnica para a votação do requerimento. Atenção, senhores, o processo de votação está aberto. Alguém votou? Eu votei. Não está aparecendo, Gabriel. Nem no painel da frente não está aparecendo. Senhor presidente, só uma sugestão. Será que poderá ser feita verbalmente a votação? Aí assim a ata registra cada um com o seu voto verbalmente, já que não está dando certo. Não está aparecendo. Então, o Gabriel, tem algum problema?
Atenção, o primeiro secretário chamou os senhores vereadores para votação, será feita a votação nominal. Os vereadores que responderem sim, tá concordando com o arquivamento. Os não estará concordando com o arquivamento. Peço ao secretário que chame os senhores vereadores, faça a leitura, chamar os vereadores para votação. No painel resolveu? Atenção, técnico para votação do requerimento. Atenção, senhores vereadores, em processo de votação. Não está aparecendo. Nem lá. Realmente não deu certo novamente. O painel está jogando a favor e contra, né? Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para votação nominal do requerimento. Adermes Marinho Júnior. Voto sim pelo relatório. Antônio Donizete Mercúrio. Sim, o arquivamento. Arrozinho. Sim, no arquivamento. Carlos César. Sim. Carlim Petrópolis. Sim, para arquivamento. Claudinei da Rocha. Sim. Cristina Vitorino. Sim. Correia Neves Júnior. Sim, por observância ao artigo 186 do Regimento Interno. Della Mota. Sim. Luiz Otávio Pinheiro. Pastor Sim. Otávio. Sim. Hilton Sérgio. Sim. Nirlei de Souza. Sim. Pastor Sérgio Palamone. Sim. Tony Hill. Sim. 14 votos sim. Está aprovado o arquivamento da denúncia, da primeira denúncia que envolve a questão dos camelôs. Justificativo de voto, senhor presidente. Em justificativo de voto, tem a palavra o vereador Correia Neves Júnior. 5 minutos, sem apartes. Excelência, apenas para consolidar o que nós já falamos aqui bastante, e apesar de considerar absurda, né, a ausência de abstenção nesse caso, porque quem tem um entendimento diferente não tinha opção aqui. Né? Importante dizer, em respeitando a posição que cada um ocupa aqui, mas eu lembro que eu falei na última sessão, acho que Vossa Excelência não estava aqui, e me entristece sempre que momentos parecidos como esse, de uma forma ou de outra, são repetidos no Brasil. Nos anos 50, quando Getúlio Vargas foi candidato, depois de ter sido ditador, ele foi candidato, havia um grande opositor a ele, Carlos Lacerda, jornalista, depois viria a ser governador do estado da Guanabara. Ele tinha uma frase que às vezes me parece que a gente, sem perceber, repete. Né? Ele detestava o Vargas, e ele dizia o seguinte, né? Esse senhor não pode ser candidato não pode ser eleito não pode tomar posse. Se tomar posse, a gente tem que fazer tudo para tirá-lo do poder. Eu digo isso porque, infelizmente, aqui, todas as tentativas de sensibilizar foram em vão hoje. Né? Só contra o governo pôde tudo, mas a favor não. Eu digo isso porque eu estou acatando aqui, eu não concordo com o regimento, né? Com o artigo 86, onde ele suprime do vereador uma razão para se abster, por exemplo. Mas está lá, eu tenho que acatar. Eu só gostaria que essa casa tivesse acatado o mesmo regimento no artigo 150, parágrafo 5º, que diz que todo requerimento verbal de um vereador tem que ser votado. Ele não diz que cabe apreciação de mérito, não diz que tem que haver concordância ou não. Tem que dizer que o requerimento de um vereador tem que ser submetido ao plenário. E, infelizmente,
O requerimento do vice-líder, pastor Otávio, não foi submetido ao plenário. Obrigado, excelência. Esgotadas as matérias. Tem a Tribuna tribuna livre. Registra aqui a presença do ex-vereador, sempre vereador, Gilson Donizete Pelizaro. Obrigado pela sua presença, excelência. Bem como Giovanni também, que o acompanha. Obrigado, Giovanni. Fábio Sarreta. Tem a tribuna, conforme Vossa Senhoria solicitou. Penso que adentre. A minha direita, que é a vossa esquerda. A minha direita, a sua direita, que é a minha esquerda. Ah, está aberto lá também. Tá. É porque aquela porta sempre ficava fechada. Fábio Sarreta, Vossa Senhoria terá 10 minutos para fazer a sua explanação. Devo informar que essa sessão está sendo transmitida pelo canal 6 da NET, em canal 61.3 em TV Digital, TV Câmara e também pela internet. Fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou aqui hoje. Bom dia, né? Primeiro, todos os vereadores, todos os cidadãos presentes. Eu estou aqui hoje para levantar uma discussão sobre a importância de discutir a legislação tributária do município. Foi apresentado pelo prefeito Gilson de Souza, na data de 24 de outubro, um projeto de lei que altera a legislação do ITBI no município. A intenção do projeto é alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 3º da lei do ITBI. Esse dispositivo, ele prevê uma isenção de ITBI para os casos em que se transfere imóveis para a formação de capital social de pessoa jurídica. Esse projeto, inclusive, senhor presidente, já foi protocolado na Câmara no dia 24 com pedido de urgência. Então, eu, na condição de cidadão e também de membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB Franca, venho aqui requerer a vossas senhorias que pelo menos discutam com mais detalhamento esse projeto, porque ele pode configurar aí uma revogação de uma isenção tributária no apagar das luzes e surpreender o cidadão contribuinte a partir do começo do ano agora. No projeto, o prefeito Gilson de Souza diz que há um erro na redação da legislação. Uma lei que é de 89 e que ele alega no projeto que a justiça mesmo entende que há um erro. Por quê? Esse artigo 3º da lei do ITBI é onde diz as hipóteses de não incidência do tributo. Então, como a gente sabe, o ITBI é um tributo de competência municipal e a própria Constituição prevê algumas hipóteses de imunidade do tributo. Dentre elas, quando um imóvel é integralizado para uma pessoa jurídica para formar o capital. A própria Constituição Federal, no artigo 156, prevê que, nesse caso, a isenção é total e, no caso de quando a transferência patrimonial se dá por operações de fusões, incorporações, cisão e extinção de pessoa jurídica, há que se aferir a atividade preponderante da nova empresa que recebeu o imóvel. Então, senhores vereadores, o que eu quero chamar a atenção aqui é que, ao contrário do que entende a prefeitura, a Justiça, o tribunal, mais especificamente o Tribunal de Justiça, já se manifestou por 2 vezes sobre o tema e entende o quê? Que o legislador municipal, lá em 89, foi da vontade do legislador garantir essa isenção para a pessoa que transmite um imóvel para a pessoa jurídica, de modo a incentivar a formação de novas empresas, de incentivar o empreendedorismo e fomentar certamente o mercado imobiliário, que, como a gente sabe, é muito forte aqui em Franca. Com certeza, às vezes, pode até ser a situação de algum de vossas excelências investir em imóveis para locação, para compra e venda, e no caso, se esse investimento é feito através de uma pessoa jurídica,
pode ter o benefício de uma tributação favorecida na hora de receber esses investimentos de volta. Então, na hora de transferir o imóvel para a pessoa jurídica, não incidiria em tese o ITBI. Eu trouxe aqui a cópia dos 2 acórdãos do Tribunal de Justiça, que entende que é uma hipótese de isenção clara, vontade do legislador francano de 1989, e que por isso a Prefeitura agora quer derrubar essa isenção, dizendo que há um erro na legislação. Então, o que a gente está aqui requerendo hoje é que, por mais que esse projeto foi pedido urgência nele, que se discuta com um pouco mais de detalhe, porque, principalmente para quem investe no mercado imobiliário, pode ser aí uma grande oneração de ITBI. E, então, assim, pelo menos, se dê isenção para a pessoa física que integralizar o imóvel, que se discuta melhor detalhes dessa legislação, e eu me coloco à disposição de Vossas Excelências para esclarecer melhor o tema, por conta da complexidade e do pouco tempo que a gente tem para expor. Muito obrigado. Fábio, Peço falar, senhor. Já darei a palavra, Excelência, só um minutinho. O que Vossa Senhoria disse aí, esse projeto ele foi protocolado. O que você pediu, me permita chamar de você, o que Vossa Senhoria falou a respeito do pedido de urgência, você deve ter lido o texto, porque assim, todo projeto que o Executivo manda para essa casa, quando ele invoca o artigo, se eu não estiver enganado, 56 da Lei Orgânica, é isso, doutora Fernanda? É o artigo 56. Quando ele pede urgência, essa urgência para colocar o projeto tem até 30 dias. Se ele não invocar o artigo 56, ele fica a critério de um líder ou vice-líder ou qualquer outro vereador pedir a urgência, ou então quando o presidente entender que deva colocar em votação. Quando ele invoca o artigo 56, obrigatoriamente, dentro de 30 dias, eu tenho que colocar o projeto em votação. Caso contrário, a não ser que alguém peça a urgência desse projeto, que aí entraria no mesmo dia, tá? Então, eu não sei quando ele foi protocolado, mas ele tem 30 dias para ser analisado nessa casa, ok? Certo. Só para esclarecer isso. Realmente é complexo, eu prestei atenção. Ou seja, eu tenho um imóvel, eu passo ele para a pessoa jurídica, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, a Prefeitura arrecada, eu não sei se a alíquota é 2%. Isso, 2%. 2%. Então, aí nesse caso, o artigo 156 da Lei Federal, que fala isso, da incorporação da pessoa jurídica para a pessoa física, para aumentar o capital, é isso? É o artigo 156 da Constituição Federal, quando o imóvel é transferido para a formação de capital de uma pessoa jurídica, seja de uma pessoa física ou seja de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. O que a gente entende é que nesse caso, até porque a exceção da Constituição Federal, do parágrafo 2º do artigo 156, não fica claro na redação se a imunidade desse tributo vai ser somente sobre quando essa transação imobiliária se dá através de fusão, incorporação, cisão ou extinção de empresa, ou então se ela abarca a possibilidade da mera integralização de capital de uma pessoa jurídica com imóvel. Por quê? O capital de uma empresa, o capital social, quando vai formar uma empresa, ele pode ser integralizado em dinheiro ou bens. Então, dentro desses bens, estão inclusos os imóveis. Então, aquela pessoa, por exemplo, o senhor presidente, quiser abrir uma empresa amanhã para administrar imóveis e for transferir um patrimônio imobiliário para que essa empresa receba aluguéis ou a receita de venda desses imóveis, onera-se o ITBI, caso 50% ou mais da atividade for atividade imobiliária, certo? Só que o quê? Nessa hipótese específica de uma pessoa física integralizar o capital na pessoa jurídica, por mais que se verifique a atividade, pode ter uma grande oneração para a pessoa física. E então, o que a gente entende como sendo razoável, até para respeitar a vontade do legislador municipal lá de 89, é que se mantenha a isenção pelo menos para a pessoa física, para que não desincentive a investir no mercado imobiliário, a formar novas empresas, inclusive que
é uma coisa também que pode influenciar muito, pessoas que estão na situação de ter a intenção de fazer um plano de sucessão em vida. Porque através da formação de pessoa jurídica, acaba sendo possível transmitir grande parte da herança, ou toda ela em vida, através desse mecanismo. Então, se esse projeto de lei for aprovado, esse tipo de planejamento também vai ser onerado com uma carga maior de TBI. Ok, tem a palavra o vereador Derbis Marinho. Fábio, bom dia. Bom dia. Prazer enorme recebê-lo aqui. Primeiro, parabenizar, que eu acho que é importante que a gente tenha o DECIF, que faz esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, sugerindo ideias, criticando, que é bom também, faz parte, e que a OAB pudesse fazer com mais frequência nos projetos da nossa cidade. Eu queria parabenizar essa atuação aí do setor tributação, que é um assunto complexo. Acho que a maioria dos vereadores aqui, até mesmo eu que sou formado em economia, e a gente estudou muito, estudei a parte de tributação, é assunto muito específico. E eu sugiro a você, Vossa Senhoria, que apresente por escrito alguns dados, algumas informações, até para que nós possamos compartilhar com o governo alguns estudos de impacto financeiro. O que isso poderia trazer? No primeiro momento, a gestão pública já imagina, não, eu vou tributar, teria os 2% aí da transferência desses imóveis, mas o que isso poderia estar acarretando no setor imobiliário, no setor, consequentemente, no setor que vai gerar emprego e renda para a população. Então, acho que seria um tema muito interessante para a Comissão de Finanças e Orçamento aprofundar nesse assunto, para ver qual o impacto que isso traria à sociedade francana e também a longo prazo, porque, como você está dizendo aí, é muito importante a cidade franca ter uma demanda reprimida no setor imobiliário, seja de casa, seja de imóveis, de terrenos. Então, é importante que esse assunto seja estudado com mais profundidade para que não cometamos o quê? Injustiça e também não seja travado o desenvolvimento da nossa cidade. Então, parabéns. Você tem meu contato, a gente fala pela rede social com frequência, sempre está acompanhando o nosso trabalho. Parabéns e gostaria de receber mais para a gente aprofundar nesse debate de uma forma muito responsável e visando o bem da cidade. Obrigado, Fábio. Certo. Eu que agradeço, vereador Derbis. Só para frisar, no projeto a prefeitura diz que pessoas vêm se utilizando de empresas para aproveitar desse erro na legislação. Essa polêmica, vamos dizer assim, ela foi objeto de questionamento apenas 2 vezes no Poder Judiciário, uma lá em 2014, 2011 e outra em 2014, foi julgado agora. Então, assim, não podemos, assim, afirmar com toda certeza que é um erro na legislação, porque o Tribunal de Justiça, nas 2 vezes que ele se pronunciou, e nos 2 processos, a Prefeitura perdeu em primeira e segunda instância, e o Tribunal de Justiça foi enfático em dizer, não é um erro de redação na legislação, porque não é possível que esse erro ia se perdurar por quase 30 anos, e ninguém ia falar nada, ninguém ia se manifestar, ele não foi objeto de outras contestações, e caso Vossas Excelências tiverem interesse, eu tenho cópia dos 2 acórdãos aqui da sentença de 1º grau. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Sempre que fizer necessário, essa tribuna estará à disposição de Vossa Senhoria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Requerimento verbal? Em requerimento verbal, o vereador Corrêa Neves Júnior. Queria solicitar a Vossa Excelência que deferisse o uso da tribuna pelo empresário Jorgito Donadelli. Ele que é presidente da Associação dos Loteadores de Franca, me procurou há algumas semanas, até por conta em decorrência da discussão que nós fizemos aqui sobre a adequação da lei de parcelamento do solo. Ele me trouxe um conjunto de elementos que eu disse para ele, olha, é importante que você compartilhe com o plenário. Na verdade, eles entendem, os loteadores de Franca, que a mudança que nós fizemos na lei de parcelamento do solo, que ensejou até interessantes debates aqui, ela foi muito tímida, que nós temos que avançar muito mais nas modificações feitas na legislação. Eles têm um estudo técnico que mostra isso, e por essa razão eu solicito a Vossa Excelência que defira o uso da tribuna para que ele possa expor o que pensam os loteadores de Franca. Ok, Excelência, está deferido o pedido. É Jorgito Donadelli? Ah, tá. Jorgito Donadelli, presidente da Alfa,
Associação dos Loteadores de Franca. Ah, tá. Ele já está adentrando ao plenário. Jorgito, Vossa Senhoria tem a tribuna por 10 minutos para fazer os devidos esclarecimentos. Essa sessão está sendo transmitida pelo canal 6 da NET, pelo canal 61.3 em TV digital, pela TV Câmara e também pela internet. Fique à vontade. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Marco Garcia, a pessoa de quem cumprimento os demais vereadores e membros, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que no dia de hoje ocupamos essa tribuna na Casa do Povo Francano, pleiteando a utilização da Lei 137, lei esta que rege o parcelamento de solo urbano na cidade de Franca. Importante ressaltar que representamos a Associação das Empresas Loteadoras de Franca, ligada à AELO, Associação das Empresas Loteadoras, que há 37 anos defende o setor de parcelamento de solo urbano frente aos desafios da atividade. Nossa atuação inicia-se ao identificarmos uma gleba de terras Posso começar novamente? Fique à vontade. Me desculpa. Excelentíssimo senhor presidente Marco Garcia, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, membros, senhoras e senhores. É com enorme satisfação que no dia de hoje ocupamos essa tribuna na Casa do Povo Francano, pleiteando a atualização da Lei 137. Lei esta que rege o parcelamento de solo urbano em nossa cidade. Importante ressaltar que representamos a Associação das Empresas Loteadoras de Franca, ligada à AELO, que é a Associação das Empresas Loteadoras do Brasil, que há 37 anos defende o setor de parcelamento de solo urbano frente aos desafios da atividade. Nossa atuação inicia-se ao identificarmos uma gleba de terras contígua à cidade que seja viável de ser parcelada. Fazemos todo o processo de licenciamento nas esferas municipal e estadual, com base nas leis 6766, Lei Federal de Parcelamento de Solo, e Lei 137, Lei Municipal da mesma atividade. Durante sua implantação, um loteamento médio emprega aproximadamente 200 trabalhadores. Quando falamos nas construções das casas e comércios naquele novo bairro, esse número pula para 6.000 trabalhadores empregados em média. Senhor presidente, a Lei Municipal 137 foi ao longo do tempo sendo alterada e hoje trata-se de um texto de difícil compreensão, repleto de pontos dúbios. Franca precisa avançar. A Sabesp faz 3.000 ligações de água na cidade anualmente, ou seja, a grosso modo, nossa população cresce algo em torno de 10.000 habitantes ano. Não podemos deixar o crescimento da cidade atrelado a uma lei retrógrada. O grupo de empresas aqui representado pela Alfa investiu em nossa cidade nos últimos anos valor aproximado de 500 milhões de reais, ou seja, R$500 milhão investidos em Franca pela iniciativa privada em obras de saneamento, vias públicas e eletrificação urbana. Um número inquestionável, que é fruto de uma pesquisa feita em conjunto com o Secov de São Paulo, junto com o Grapoab, órgão estadual de aprovações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cada real gasto em saneamento gera uma economia de R$4 gastos em saúde. Ou seja, nosso setor é responsável pelo investimento indireto em Franca de um número que, sem a menor sombra de dúvida, ultrapassa R$1 bilhão. Uma cidade que demanda 3.000 unidades e não está conseguindo produzir mais que 2.000, está gerando um déficit habitacional enorme e, com ele, todos os problemas inerentes, inclusive o nefasto processo de favelização. Hoje, já podemos ver em nossa cidade alguns barracos que podem dar origem às primeiras favelas de nossa cidade. Nosso executivo municipal precisa encarar o problema e equipar nossas secretarias para que funcionem como órgãos de apoio à iniciativa privada que busca ambiente seguro para investir. Uma das principais alterações por nossa